Escute com extrema atenção, pois o que vou sussurrar ao seu ouvido agora é algo que o mundo prefere ignorar, mas que os santos sempre souberam no silêncio de suas celas. Padre Pio, o estigmatizado de Pietrelcina, possuía olhos que enxergavam além do tecido do tempo, e ele revelou que o corpo humano não é pego de surpresa pela partida final. Existe um sinal físico, uma mudança quase imperceptível na matéria, que ocorre exatamente 3 dias antes da alma se desprender da terra. Pouquíssimas pessoas no mundo são capazes de identificar esse mistério, mas quem o conhece recebe a chance de ouro de colocar sua vida em ordem diante de Deus. O que você vai descobrir hoje não é apenas uma curiosidade, é uma chave sagrada que pode mudar radicalmente a forma como você encara a eternidade e a salvação daqueles que você ama. Pare tudo o que você está fazendo agora. Peço que se afaste de qualquer distração, silencie as notificações e feche a porta do seu quarto, pois estamos entrando em um terreno sagrado e profundo que exige o seu respeito absoluto. Antes de revelarmos esse segredo guardado por décadas, deixe o seu like como um sinal de que você busca a verdade e escreva nos comentários a frase: Jesus, preparai a minha alma, selando assim o seu compromisso de fé com esta mensagem que está prestes a transformar o seu entendimento sobre a vida e a morte. Esse conhecimento que Padre Pio guardou durante anos não foi revelado para alimentar curiosidade mórbida ou para transformar a fé em superstição barata. Foi revelado porque Deus, na sua infinita misericórdia, quis dar aos seus filhos uma última chance de preparação, um último alerta divino para que nenhuma alma seja pega de surpresa no momento mais decisivo da existência. Os santos sempre souberam que o corpo e a alma se comunicam em linguagem silenciosa, e que quando a separação se aproxima, sinais profundos aparecem para aqueles que têm olhos espirituais treinados. Padre Pio possuía esse discernimento porque carregava em sua própria carne as chagas de Cristo, porque viveu 50 anos sangrando pelas mãos e pelos pés, porque conhecia a dor da matéria e o êxtase do espírito. E esse dom que ele recebeu diretamente do céu, através de visões místicas, ele compartilhou com poucos escolhidos, com aqueles confessores e filhos espirituais que demonstravam maturidade suficiente para carregar esse conhecimento sem medo, mas com reverência. E conhecer esse sinal físico que o corpo manifesta 3 dias antes da morte não é apenas informação, é instrumento pastoral de salvação. É saber quando chamar o padre para a unção dos enfermos. É saber quando intensificar as orações. É saber quando ajudar o moribundo a fazer as pazes com Deus, com a família, com o passado, antes que seja tarde demais para palavras de perdão. Mas será que você está realmente preparado para receber essa revelação? Será que você tem a coragem de olhar a morte nos olhos sem piscar, sem fugir, sem negar a realidade que todos enfrentaremos um dia? Porque o que vem agora vai mexer com tudo o que você pensava saber sobre o final da vida. Vai derrubar as ilusões confortáveis que a cultura moderna construiu em torno da morte, tratando-a como tabu médico em vez de passagem sagrada. Hoje, a morte acontece trancada em hospitais frios, cercada por máquinas que bipam e enfermeiros que medem sinais vitais, mas ignoram completamente os sinais espirituais. A família chega desesperada pedindo explicações científicas aos médicos, querendo saber quanto tempo resta, mas ninguém pergunta ao capelão sobre o estado da alma. Ninguém pergunta se a pessoa está preparada para encontrar Deus face a face. Ninguém reconhece os sinais que o próprio corpo dá quando a eternidade bate à porta. Padre Pio via essa cegueira espiritual e chorava. Ele dizia que o mundo moderno perdeu a arte de morrer bem, a arte que os santos dominavam, a arte que transforma a passagem terrena em coroação de uma vida santa. Por isso ele revelou os sinais físicos, para que pelo menos alguns filhos de Deus recuperassem essa sabedoria perdida. E agora chegou a hora de você conhecer esses sinais.
Padre Pio identificou entre 3 e 5 manifestações principais que o corpo humano apresenta exatamente 3 dias antes da alma partir. Cada sinal tem significado espiritual profundo, ligado à purificação, ao desapego, ao preparo final que Deus concede na sua misericórdia infinita. Vou revelar todos agora, mas preste muita atenção, porque o último sinal é o mais impressionante, o mais místico, aquele que pouquíssimas pessoas conseguem identificar, mas que, quando reconhecido, permite uma intervenção pastoral decisiva para garantir a salvação eterna daquela alma. O primeiro sinal que Padre Pio ensinou seus discípulos a identificar é sutil, mas poderoso quando você sabe o que procurar. A pele da pessoa, especialmente nas extremidades, nas mãos e nos pés, e começa a apresentar mudança quase imperceptível de cor e temperatura. Não é palidez doentia comum, não é frieza de quem está apenas doente. É algo diferente, uma transformação que fala de despedida, de desapego, de matéria reconhecendo que o espírito está se preparando para voar. Do ponto de vista espiritual, esse é o momento em que o corpo inicia o processo de devolução da alma ao Criador. A carne, que durante toda a vida serviu de templo ao espírito imortal, começa a reconhecer sua transitoriedade. É como se o tabernáculo terreno dissesse à centelha divina que habita dentro dele: eu sei que você não é minha, eu sei que você pertence a Deus, e agora chegou a hora de você voltar para casa. Havia um enfermeiro católico chamado Roberto que trabalhava no Hospital de São Paulo e tinha devoção especial a Padre Pio. Certa noite, ele estava cuidando de um senhor de 72 anos internado com pneumonia grave. O homem parecia estável. Os médicos diziam que estava respondendo aos antibióticos, mas Roberto, que conhecia os ensinamentos do santo estigmatizado, percebeu algo diferente nas mãos do paciente. A coloração estava mudando de forma sutil, a temperatura das pontas dos dedos estava diferente. Roberto sentiu no coração uma certeza interior. Esse homem tem 3 dias. Ele imediatamente procurou a família e, com delicadeza, sugeriu que chamassem um padre, que providenciassem a unção dos enfermos, que conversassem sobre coisas pendentes. A família ficou surpresa. Afinal, o paciente parecia bem, mas confiaram na palavra daquele enfermeiro que falava com tanta convicção espiritual. O padre veio, o homem se confessou, recebeu os últimos sacramentos e fez as pazes com um filho com quem não falava há 10 anos. E exatamente 3 dias depois, na madrugada de uma terça-feira, enquanto dormia tranquilo, sua alma partiu para a eternidade. A família toda agradeceu a Roberto, dizendo: você foi instrumento de Deus para que nosso pai morresse em paz com Deus e conosco. Esse primeiro sinal é real, é concreto, é algo que você pode aprender a identificar se treinar seu olhar espiritual. Mas há um segundo sinal que Padre Pio revelava e que mexe ainda mais profundamente com quem está acompanhando o moribundo. Nos dias finais, a pessoa começa a apresentar alternância estranha entre sonolência profunda e momentos súbitos de lucidez impressionante. É o que a medicina chama de lucidez terminal, mas que espiritualmente tem significado muito mais profundo. Esses momentos de consciência súbita não são acidente biológico. São janelas que Deus abre para que a alma tenha oportunidade final de reconciliação, confissão, perdão, palavras de amor que ficaram presas durante anos. Padre Pio ensinava que, nesses momentos, a alma oscila entre o mundo terreno e a contemplação do eterno. É como se ela já estivesse com um pé no céu e outro na terra, e Deus, na sua bondade infinita, concede esses instantes de clareza mental para que nada fique pendente, para que nenhuma mágoa seja levada para a eternidade sem resolução. Eu conheci o testemunho de uma mulher chamada Cláudia, de Porto Alegre, que cuidava da mãe em fase terminal de câncer. A senhora passava a maior parte do tempo dormindo profundamente, quase em coma.
Mas, de repente, no meio da madrugada, ela abriu os olhos com clareza impressionante e chamou a filha pelo nome e disse: Cláudia, eu preciso te pedir perdão. Eu fui muito dura com você quando era criança. Eu te amava, mas não sabia demonstrar. Me perdoa, minha filha. Cláudia caiu em lágrimas, abraçou a mãe, disse que perdoava tudo, que a amava infinitamente. Elas conversaram por 20 minutos como não conversavam há décadas. Depois, a mãe voltou a fechar os olhos, entrou novamente na sonolência profunda. 2 dias depois, partiu em paz absoluta. Esse segundo sinal é janela de misericórdia que Deus abre. Se você está acompanhando alguém que está morrendo e percebe esses momentos de lucidez súbita, não desperdice. Aproveite para dizer palavras de amor. Aproveite para pedir perdão. Aproveite para oferecer perdão. Aproveite para rezar junto. E porque pode ser a última chance que Deus está dando para que tudo seja resolvido antes da passagem eterna. Se esta mensagem está mexendo com o seu coração, se você está percebendo que Padre Pio está ensinando algo que pode salvar almas, escreva nos comentários agora. Padre Pio, ensina-me a reconhecer os sinais da eternidade. E deixe seu like, porque essa revelação precisa chegar a milhares de pessoas que estão acompanhando entes queridos moribundos sem saber interpretar os sinais que Deus está enviando. O terceiro sinal físico que Padre Pio identificava está na respiração. Nos dias finais, o padrão respiratório muda completamente. A pessoa começa a respirar de forma lenta, espaçada, com pausas longas entre cada inspiração. Não é falta de ar angustiante, não é sufocamento desesperado. É respiração contemplativa, da respiração de quem está desacelerando o ritmo terreno para se sintonizar com o ritmo divino. Espiritualmente, esse é o momento em que a alma começa a respirar para a eternidade. Padre Pio via esse sinal como símbolo do desprendimento gradual da vida corporal. A pessoa está literalmente aprendendo a viver sem o corpo, está ensaiando o momento final quando o último suspiro será dado e a alma voará livre como pomba solta da gaiola. E há fundamento bíblico profundo nisso. O livro do Eclesiastes nos ensina: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, nos lembra que este corpo é apenas tabernáculo de carne, tenda temporária que será desmontada quando recebermos a habitação eterna que vem de Deus. E Santa Teresinha do Menino Jesus passou seus últimos dias respirando dessa forma contemplativa. As irmãs carmelitas que a acompanhavam testemunharam que ela parecia estar conversando silenciosamente com alguém invisível entre cada respiração. E quando lhe perguntaram com quem ela falava, ela sorriu e disse: Estou conversando com Jesus. Ele está me ensinando a respirar para o céu. Esse terceiro sinal é convite à oração profunda. Se você está ao lado de alguém que respira dessa forma pausada e contemplativa, não entre em pânico. Entre em oração. Reze o rosário baixinho. Leia passagens bíblicas consoladoras. Coloque música sacra suave. Transforme aquele quarto em capela, porque a alma está se preparando para encontrar Deus e precisa de atmosfera espiritual, não de desespero médico. Mas por que exatamente 3 dias? Do porquê Deus escolheu esse período específico para manifestar os sinais da partida. Padre Pio explicava que o número 3 tem significado teológico profundíssimo na tradição católica. Cristo ressuscitou ao 3º dia. Nossa Senhora foi avisada 3 dias antes de sua dormição, de acordo com a tradição mística. Deus usa esse período como tempo de misericórdia, concedendo à alma e aos familiares oportunidade final de preparação espiritual completa. São 3 dias para confessar pecados pendentes. São 3 dias para receber os últimos sacramentos com consciência plena. São 3 dias para fazer as pazes com pessoas com quem brigamos.
São 3 dias para colocar a vida em ordem diante do tribunal divino que se aproxima. Não é coincidência, é providência. E é Deus dizendo: eu te amo tanto que vou te dar um ultimato de misericórdia antes de te chamar para casa. O Salmo 90 nos ensina a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. E Jesus, no Evangelho de Mateus, nos adverte: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mas quando Deus decide revelar através de sinais físicos que o dia está próximo, é porque quer que usemos esse tempo sabiamente, não para entrar em desespero, mas para entrar em santidade acelerada. Agora chegamos ao 4º sinal, e aqui entramos em território ainda mais místico, mais sobrenatural. Padre Pio ensinava que nos dias finais, o véu entre o mundo visível e o mundo invisível se torna extremamente fino, quase transparente. E muitos moribundos começam a relatar visões de entes queridos que já partiram, visões de anjos, e em alguns casos abençoados, visões do próprio Cristo ou de Nossa Senhora. Essas visitas não são alucinações provocadas por falta de oxigênio no cérebro. São reais. São manifestações da comunhão dos santos que se torna visível quando a alma está prestes a cruzar a fronteira. Padre Pio tinha certeza absoluta disso porque ele mesmo recebia visitas constantes de almas do purgatório. Ele conversava com anjos como quem conversa com amigos. Ele via realidades espirituais que estão ocultas para a maioria das pessoas. E ele ensinava que essas visitas servem tanto para consolar o moribundo quanto para preparar a alma para a passagem. É como se Deus enviasse embaixadores celestiais para dizer: não tenha medo, você não está sozinho. Nós estamos aqui esperando por você. Mas como discernir se essas visões são realmente de Deus ou se são enganos do inimigo? Padre Pio dava critérios claríssimos. Se a visão traz paz profunda, consolo genuíno, se faz a pessoa querer rezar, querer receber os sacramentos, querer perdoar e ser perdoada, então é de Deus. Se a visão traz terror paralisante, desespero sem esperança, recusa dos sacramentos, então não é de Deus e deve ser combatida com oração e água benta. Havia uma senhora chamada Dona Francisca, em Recife, que estava morrendo de insuficiência cardíaca. Nos últimos 3 dias de vida, ela começou a falar constantemente com pessoas que ninguém mais via. Ela chamava pelo nome do marido que havia morrido 15 anos antes. Ela conversava com a própria mãe, falecida há 30 anos. A família inicialmente achou que era delírio, mas perceberam algo diferente. Dona Francisca estava radiante, sorrindo, dizendo coisas como: mãe, que bom que você veio me buscar, e João, eu sabia que você estaria aqui esperando por mim. O padre que a visitou reconheceu imediatamente os sinais. Ele disse à família: não tentem trazer ela de volta para a realidade terrena. Ela já está vendo a realidade eterna. Deixem ela conversar com quem veio buscá-la. Rezem com ela, mas não a perturbem. E foi exatamente o que fizeram. Nos 3 dias seguintes, Dona Francisca viveu metade aqui, metade lá. E quando finalmente partiu, foi com um sorriso no rosto, sussurrando: Jesus, eu vejo a vossa luz. Maria, tomai-me pela mão. Esse 4º sinal é tão precioso porque mostra que a morte cristã não é solidão aterrorizante. É encontro glorioso com aqueles que nos amaram e já nos esperam do outro lado do véu. Mas falta o 5º e último sinal, o mais profundo de todos, aquele que Padre Pio considerava o mais místico e decisivo. Prepare seu coração, porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você entende a passagem da vida terrena para a eternidade. Nos dias finais, o moribundo manifesta desapego total e completo de tudo que é terreno. Ele para de falar sobre questões mundanas, sobre dinheiro, sobre propriedades, sobre planos futuros, e começa a expressar desejo crescente de ir para casa, de encontrar Deus, de descansar finalmente nos braços do Pai.
Espiritualmente, esse é o momento em que a alma reconhece plenamente que não é o corpo. E ela entende com clareza absoluta que é espírito imortal que apenas habitou temporariamente um tabernáculo de carne. E agora chegou a hora de abandonar esse tabernáculo e voar livre. Quando esse sinal aparece, é indicação poderosa de que a pessoa está sendo preparada diretamente por Deus para uma passagem santa. Santa Teresinha de Lisieux, nos seus últimos dias no Carmelo, expressou exatamente isso. Ela disse às irmãs: "Eu não morro, eu entro na vida." Que palavras extraordinárias! Ela não via a morte como fim, mas como porta de entrada para a vida verdadeira, para a vida eterna, para a vida em plenitude na presença de Deus. Padre Pio testemunhava que quando esse quinto sinal aparece claramente, é quase certeza de que a alma está em estado de graça e será salva. Porque o desapego total do mundo e o desejo ardente de Deus são sinais de alma purificada, de alma pronta para a visão beatífica. Mas atenção, porque nem todos manifestam esse sinal. Há pessoas que morrem agarradas até o último segundo às coisas terrenas, lutando contra a partida, recusando-se a aceitar que chegou a hora. E isso, Padre Pio advertia, é sinal espiritualmente preocupante que exige oração intensificada e intervenção pastoral urgente. Agora que você conhece os 5 sinais físicos que o corpo manifesta 3 dias antes da alma partir, surge pergunta crucial. Como ter certeza de que você está interpretando corretamente? Como distinguir sinais verdadeiros de Deus de meras coincidências médicas? Padre Pio ensinava critérios rigorosos de discernimento espiritual. Primeiro, o moribundo precisa estar sendo acompanhado pastoralmente. Ou não basta identificar sinais físicos e ficar só nisso. É preciso chamar o padre, providenciar os sacramentos, transformar o processo de morte em processo de santificação. Segundo, os sinais devem conduzir à paz e ao desejo dos sacramentos, nunca ao medo paralisante ou ao desespero sem esperança. Terceiro, qualquer visão ou palavra do moribundo precisa glorificar a Deus e estar perfeitamente alinhada com a doutrina católica. Se a pessoa começa a falar coisas contrárias à fé, é engano demoníaco que precisa ser combatido com exorcismo e oração. Padre Pio alertava severamente contra interpretações supersticiosas ou mágicas desses sinais. Ele via tudo sempre à luz da fé católica, nunca como adivinhação barata ou ocultismo disfarçado de espiritualidade. A identificação dos sinais deve levar à ação pastoral concreta, e nunca à passividade fatalista do tipo: "Ah, ele vai morrer mesmo, então não adianta fazer nada." Pelo contrário, identificar os sinais é justamente para fazer tudo o que for necessário para garantir a salvação eterna daquela alma. Se tudo o que você ouviu até aqui tocou profundamente o seu coração, se você percebeu que Padre Pio está revelando conhecimento salvador que pode mudar destinos eternos, então escreva nos comentários agora: "Jesus, preparai a minha alma e a dos que amo." Essa não é frase vazia, é compromisso espiritual, é oração poderosa, é declaração de fé. E compartilhe este vídeo com pessoas que estão acompanhando entes queridos doentes, porque você pode ser instrumento que Deus usará para salvar uma alma da perdição eterna. Compartilhar conhecimento espiritual verdadeiro é obra de misericórdia, mas conhecer os sinais não basta. Ou é preciso saber como se preparar espiritualmente para que, quando sua própria hora chegar, você esteja pronto. Padre Pio ensinava 3 ações concretas que todo católico deve praticar constantemente. Primeira ação: viver em estado de graça através da confissão frequente. Padre Pio passava até 18 horas por dia no confessionário, porque sabia que a confissão é o caminho da salvação. Se você carrega pecado mortal na alma, vá se confessar hoje mesmo, agora, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Segunda ação:
Cultivar vida sacramental intensa, especialmente através da Eucaristia. A comunhão frequente e fervorosa sustenta a alma mesmo em momentos de aridez espiritual terrível. É o corpo de Cristo dentro de você que te dá força para enfrentar a morte sem medo. Terceira ação: rezar diariamente pela graça da boa morte. Os católicos antigos faziam isso todos os dias, pedindo a Deus que quando chegasse a hora final, eles estivessem em estado de graça, assistidos pelos sacramentos, acompanhados por Maria e pelos anjos. Reze a oração. Jesus, José e Maria, assisti-me na minha última agonia. Jesus, José e Maria, expire em paz e em vossa companhia minha alma. A preparação para a morte é a preparação para uma vida santa. Quem vive bem, morre bem. Quem vive em pecado, morre em desespero. Mas o que fazer concretamente quando você identificar os sinais em alguém que você ama? Padre Pio dava orientações pastorais claríssimas que podem salvar almas. Primeira ação urgente: chame imediatamente um sacerdote para administrar a unção dos enfermos, a confissão e o viático, que é a última comunhão. Não espere a pessoa ficar inconsciente. E chame enquanto ela ainda pode se confessar, ainda pode receber Jesus na Eucaristia, ainda pode renovar sua fé. Segunda ação: leia ou faça com que seja lida a paixão de Nosso Senhor para o moribundo. As palavras do Evangelho têm poder espiritual tremendo. Elas afastam demônios, trazem paz, preparam a alma para encontrar Cristo. Terceira ação: reze as orações pelos moribundos que a Igreja nos dá. Reze a ladainha dos santos, invocando todos os santos e anjos para que venham assistir aquela alma na passagem. Reze o rosário completo oferecido pela boa morte daquela pessoa. E lembre-se, esses 3 dias são tempo de misericórdia divina. Use-os intensamente. Reze sem parar. Ofereça missas. Peça intercessão de Padre Pio, de Nossa Senhora, dos santos todos. Transforme aqueles 3 dias em campanha espiritual pela salvação eterna daquela alma. Porque depois que a pessoa morre, você ainda pode ajudá-la com missas e orações se ela estiver no purgatório. Mas durante os 3 dias antes da morte, você tem chance de evitar que ela vá para o purgatório, ou, pior ainda, de garantir que ela não se perca eternamente. E depois da partida, seus cuidados espirituais não terminam. Padre Pio ensinava que devemos mandar celebrar missas pelos 40 dias da alma, seguindo tradição apostólica antiga. Visite o túmulo com oração verdadeira, não apenas com saudade vazia. Transforme o cemitério em lugar de encontro espiritual, onde você conversa com a alma que partiu e reza pela sua purificação. Mantenha viva a memória do falecido através de obras de caridade feitas em nome dele. Dê esmolas dizendo, pela alma de fulano. Faça trabalhos de misericórdia oferecidos pela libertação daquela alma do purgatório. Ofereça seus próprios sofrimentos, suas dores, suas dificuldades pela purificação de quem você ama. Padre Pio garantia que a caridade pelos mortos é uma das mais belas expressões de amor cristão autêntico. Estamos chegando ao fim desta revelação poderosa, mas antes de encerrar, preciso deixar uma verdade gravada no seu coração. Conhecer o sinal físico que o corpo dá 3 dias antes da morte não é para gerar medo paralisante que te impede de viver. É para despertar vigilância santa, preparação constante, vida em estado de graça permanente. A morte não é fim, é passagem. Não é derrota, é porta para o abraço eterno do Pai que te criou e te ama infinitamente. Padre Pio costumava dizer uma frase que resume tudo. Vivam cada dia como se fosse o último, porque um dia será. Que sabedoria profunda! Se você soubesse que hoje é seu último dia na Terra, como viveria essas horas finais? Certamente procuraria as pessoas que ama e diria palavras de afeto verdadeiro. Pediria perdão a quem ofendeu. Perdoaria quem te magoou. Rezaria com fervor desesperado.
buscaria Deus com todo o seu coração, mente e força. Então, por que esperar? Por que não viver assim todos os dias da sua vida? A primeira hora após a morte é apenas o começo da eternidade, mas é o começo que determina absolutamente tudo. Se você vai para o céu, terá a eternidade infinita de alegria perfeita, vendo Deus face a face, reunido com todos que você amou. Se você vai para o purgatório, terá tempo de purificação doloroso, mas esperançoso, sabendo que depois virá o céu. Se você se perde eternamente, terá sofrimento sem fim, de separação eterna de Deus, tormento que nunca acaba. 3 destinos possíveis. E você escolhe agora, hoje, através das suas escolhas diárias, das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ações. Qual será o seu destino? Feche os olhos agora comigo e faça esta oração com todo o seu coração. Senhor Jesus Cristo, eu me coloco diante de vós neste momento com humildade absoluta e confiança total na vossa misericórdia infinita. Vós conheceis minha vida inteira, conheceis meus pecados todos, conheceis minhas fraquezas profundas, mas eu sei que vossa bondade é maior que todos os meus erros. Eu não quero ser pego de surpresa na hora da minha morte. Concedei-me a graça de viver sempre em estado de graça, preparado para vos encontrar a qualquer momento. Concedei-me sabedoria espiritual para reconhecer os sinais que o corpo manifesta quando a eternidade se aproxima, tanto em mim quanto em quem eu amo. Que eu nunca desperdice esses 3 dias de misericórdia que vós concedeis. Que eu use esse tempo para me confessar, para receber a Eucaristia, para perdoar e ser perdoado, para colocar minha vida em ordem diante do vosso tribunal de amor. Que minha última palavra seja, vosso nome Jesus. Que minha alma voe direto para vós, assistida por Maria Santíssima, por São José protetor dos moribundos e pelo meu anjo da guarda que me acompanhou durante toda a vida. Por intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina, que conheceu os segredos da vida e da morte através de vossas chagas sagradas, eu vos peço, salvai minha alma e as almas de todos que eu amo. Amém. Agora vá e viva diferente. Viva como quem sabe que a eternidade está a 3 dias de distância. Viva em estado de graça. Viva praticando caridade. Viva perdoando sempre. Viva amando verdadeiramente. E quando sua hora chegar, você partirá em paz, sabendo que fez o que precisava fazer, que amou como devia amar, e que agora vai para casa, para os braços do Pai que te esperou a vida inteira. Que São Pio de Pietrelcina interceda por todos nós e nos conduza a todos, um dia, à casa do Pai, onde não haverá mais separação, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.